Olá, bem-vindo ao treinamento de Brigada de Emergência Leroy Merlin, em parceria com a Clafeci Treinamentos. Meu nome é Claudinei, nós estamos no módulo 3, Abandono de Edificação. Essa é a aula número 2. Nós veremos as estratégias de sobrevivência a serem seguidas durante o abandono e as orientações que são importantes para os outros membros que fazem parte, os colaboradores da empresa e também os clientes, na preparação para o exercício de abandono e também prepará-los para situações reais. Imprescindível que para o gerenciamento de uma atividade de abandono se monte um sistema de comando de incidentes. As autoridades de emergência do Estado de São Paulo, em especial o Corpo de Bombeiros de São Paulo, utiliza a nomenclatura SICOI, Sistema de Comando e Operações em Emergências. Mas na área civil nós com frequência ouvimos a sigla SCI, Sistema de Comando de Incidentes. Ele deve ser montado na área fria, ou seja, num local seguro onde a ocorrência não pode se expandir, local de reunião das autoridades locais, com função de gerenciamento. No caso aqui, qual é a nossa sugestão? Tem-se uma barraca, uma mesa articulada, e podemos personalizar aqui posto de comando, sistema de comando de incidentes. Local de reunião do gerente de plantão, do coordenador da brigada e seus assessores de logística e comunicação, além do chefe da segurança local. Significa o seguinte: qualquer viatura de bombeiro ou outras autoridades que chegarem nessa emergência devem se dirigir ao posto de comando. Inclusive esse local, assim que o bombeiro chega, ele assume como comandante da emergência, porque ele é a autoridade no estado de São Paulo para essa função. E juntamente com as autoridades locais faz o gerenciamento. A partir daqui nós temos um controle geral da ocorrência. Com a parte de comunicação e logística funcionando, nós saberemos quais são as ações que estão sendo executadas, quais são os recursos humanos e materiais disponíveis para aquela solução. A execução de um plano de emergência, ele deve ser iniciado com autorização do coordenador da brigada e do gerente de plantão. Na ausência dessas autoridades, ou seja, na impossibilidade de comunicação imediata, o líder vai tomar essa decisão, porque trata-se de uma questão de vida ou morte. Já se perdeu o controle sobre a emergência, a possibilidade de ela se expandir, então é necessária a retirada das pessoas de todos os setores. Essa retirada inicia-se pela área mais afetada. Então aqui, setor de madeiras, os brigadistas, vamos falar sobre eles, estão levando as pessoas pela saída C até o ponto de encontro do abandono. Depois as áreas nas proximidades. Lógico que isso pode ser feito a partir de uma ordem geral, simultânea, mas deve dar preferência para as áreas mais afetadas e suas proximidades. Setor de ferramentas, de forma fictícia colocamos ali. Decoração, tintas e verniz. A reunião será no ponto de encontro do abandono, que nós vamos falar mais adiante. Esse aqui é o ponto de encontro número 1, que está localizado a uma distância razoável da área sinistrada, pelo menos uns 100 metros. A gente sabe que, às vezes, dependendo da localização da loja, e se ela está dentro de um condomínio, nós vamos ter dificuldades em encontrar um ponto muito distante. Mas, em geral, os estacionamentos permitem ter uma área a pelo menos 100 e 150 metros de distância do prédio para ser demarcado como ponto de encontro do abandono. Uma menção especial aos brigadistas considerados chefes de fila
encerra fila. Uma vez que a retirada deve ser feita organizada em filas indianas, se há um local claro, nós podemos orientar que andem um atrás do outro, a distância de um passo. Locais escuros, com pouca iluminação, período noturno, um deve estar, entre aspas, agarrado no outro, mão no ombro da frente. Uma das mãos pode ser utilizada para tatear o ambiente, por exemplo, usar uma parede como um guia para segui-la até uma porta, uma janela, uma saída, e a outra mão estará na pessoa que está à sua frente, seja um colaborador ou um cliente, dependendo como foram reunidos ali. Porque se um deles se dispersa, nós teremos então todo o restante da fila comprometido. Uma vez que somente o chefe de fila, o serra-fila, conhece o interior da edificação e as rotas de fuga. Então nós temos aqui o chefe de fila se posicionando em direção ou nas proximidades da saída de emergência, e o serra-fila percorrendo todo o setor, inclusive alguns setores em que possam haver pessoas confinadas, como locais de descanso, de reunião, vestiários, sanitários, e locais, por exemplo, que não se ouve o alarme por uma série de questões, barulho. Lógico, temos que adequar o sistema de alarme, mas tivermos ciência que um local está afetado com relação ao alarme, eles devem ser vistoriados com mais assertividade. Reúne todos em fila, organiza a saída até o ponto de encontro do abandono. Essas pessoas devem retornar a partir do ponto de encontro somente para áreas seguras, para auxiliar nos demais setores. Não vou voltar para um local onde haja um sinistro. E jamais esses brigadistas devem atuar sozinhos. No mínimo, deve haver uma dupla de brigadistas com essas funções respectivas. Uma menção especial às pessoas com deficiência física. Aqui, deficiente físico, aqui temos um deficiente visual. Pessoas que por algum motivo têm a sua mobilidade reduzida. Então, a grávida lá no último período de gestação. Uma pessoa que ela não tem deficiência física, mas está com uma perna ferida, está utilizando um recurso para auxiliar na caminhada. Essas pessoas terão dificuldades em caminhar sozinhos, descer, por exemplo, escadas, quando houver escadas disponíveis. Na prática, o mapeamento dessas pessoas deve ser constante. Então entrou alguém na loja que é cadeirante, deve haver um mapeamento dessa pessoa, ou seja, coordenador, líder da brigada ser informado da presença de um cadeirante no interior da loja. Nós podemos colocar essa função para o líder da brigada. Líder da brigada é notificado, cadeirante no interior da loja. Ele sabe que 2 brigadistas serão necessários muitas vezes para fazer a retirada dessa pessoa de maneira mais segura, especialmente quando tiver que descer escadas. Aqui nós temos um exemplo de uma situação de um prédio elevado em que nós temos cadeirantes. Em geral, nessas escadas existe uma demarcação onde as pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida são colocadas num setor de espera para que todos que tenham mobilidade plena ou com algum auxílio consigam se locomover. Qual que é a ideia? Retirar o maior número de pessoas possíveis da edificação. Se eu colocar um cadeirante na frente de uma fila, numa escada de emergência, vou trazer risco até para ele, porque muitas pessoas vão querer sair de forma rápida, podem entrar em pânico, empurrar. Então, para a segurança dessas pessoas, elas são as últimas a serem retiradas. Uma vez que elas estejam na escada de emergência, não há mais risco nenhum. Estão numa área segura e precisarão, como demonstra
encenação de 2 ou 3 brigadistas para descê-la através de uma escada até o ponto de encontro do abandono. Trata-se apenas de um critério técnico até para preservar a vida dessas pessoas. Com relação ao ponto de encontro do abandono, pelo menos 2 pontos devem estar previstos no plano de emergência, porque se tiver o acesso obstruído para um, essas pessoas serão deslocadas para o outro. Como eu citei, deve estar distante da área sinistrada, devidamente sinalizado. Então existe uma placa que pode ser padronizada com o logotipo Leroy Merlin para demarcar essa área. Se a loja está dentro de um shopping, deve-se obter um local específico de reunião. Porque se o shopping inteiro for afetado, essa fiscalização, contagem, deve ser feito por setores, de forma que se verifique que todos os funcionários estejam presentes, que estavam naquele turno, e os clientes de cada edificação. Daí a importância de ter um chefe do ponto de encontro da brigada. Ele estará em constante comunicação com o sistema de comando de incidentes, posto de comando, dando as informações necessárias sobre o número de pessoas que já foram removidas, todo um controle. Essa conferência deve ser feita, obviamente, de quantidade pelos brigadistas e de qualidade pelo chefe de cada setor. Então, nós temos aqui a reunião das pessoas, dos colaboradores do setor de madeiras. Então, ele sabe quem está de serviço, quem naquele momento é brigadista, está presente, ou não foi encontrado em nenhuma dessas áreas do ponto de encontro do abandono. Lógico que também clientes devem ser conferidos em quantidades e questionados se falta alguém. Então, se tem 2 pessoas na loja, um casal, um deles não está presente, nós temos que saber quais são as características dessa pessoa para informar ao corpo de bombeiros que se trata de uma pessoa desaparecida, que a partir daí várias ações serão executadas. Esse brigadista não deve retornar no interior da loja, em local sinistrado, para buscar uma pessoa que está desaparecida, mesmo porque ela pode estar numa área cheia de fumaça, inconsciente ou até em parada cardiorrespiratória. Também pode estar numa área de desabamento, por exemplo. Isso é importante para o Corpo de Bombeiros porque muitas ações serão modificadas. Por exemplo, remoção de escombros deve se limitar a trabalhos manuais, a localização de vítimas com cães farejadores, porque se for usado um maquinário para levantar uma estrutura, uma viga é levantada e movimenta outras vigas, que pode esmagar um corpo que esteja entre elas. Muitas vezes essa vítima está em óbito, porém ela estava íntegra, diferentemente de entregar um corpo para a família danificado por uma ação de bombeiro. Então é importante esta observação, quem está faltando, e não ter dúvida nenhuma de notificar o bombeiro como se fosse uma vítima real, para que as buscas sejam efetuadas. Essa separação por setores e a conferência é extremamente importante. Reservar um setor para as pessoas com deficiência ou dificuldade de mobilidade, que permaneçam ali com os seus brigadistas, se for necessário, para dar todo o apoio. E aqui o posto de comando, localizado na área fria, que pode ser nas proximidades do ponto de encontro do abandono, até para melhor gerenciamento da ocorrência. Ficaria como um ponto de entrada, todas as viaturas se dirigiriam a este ponto, se apresentariam, e a partir daí o comandante da emergência passa a ser um bombeiro militar dentro da sua patente, o mais antigo ali presente na ocorrência.
Como nós vimos, esse teatro de operações, muito bem organizado, ele depende de um fator fundamental. Esse fator fundamental é comunicação operacional dos vários atores. Então nós temos aqui líder da brigada com rádio de comunicação, líder da equipe de socorristas, líder da equipe de inspetores de segurança, aquele brigadista responsável em isolamento de área, sinalização, vistoria de edificações, comunicação com o posto de comando na assessoria de comunicação, assessoria de logística, monitoramento, a segurança patrimonial com a comunicação própria ou nesse momento no mesmo canal integrado. Então o que se faz necessário? Dispor de um kit de handtalk no ponto de encontro da brigada somente com essa finalidade. São equipamentos relativamente baratos, de fácil manutenção, que possam ser utilizados numa emergência, na mesma faixa de frequência para essa comunicação. Senão fica muito difícil o controle da emergência como um todo. Outro fator de destaque é a segurança patrimonial. Importante que o gestor de segurança patrimonial participe das reuniões, porque numa situação de abandono, mesmo no exercício, nós vamos gerar distrações, o que pode levar a pessoas a praticar furtos, vandalismos. Isso também se aplica a situações reais. Já vimos shopping centers sendo saqueados, parece que as coisas não têm mais dono. Mesmo a pessoa de bem acaba se descontrolando e agindo como um criminoso nesses momentos levados pelo impulso da massa. Então há uma quebra da segurança. Nos exercícios simulados deve ser previstos mais seguranças, um reforço, especialmente nas saídas de emergência, evitando que qualquer pessoa adentre o local novamente. E também, logicamente, a prevenção de perdas. Então fica essa dica importante do reforço da segurança durante os exercícios simulados e também a importância dela durante as ocorrências reais. Lógico que quanto mais nós treinamos, colocamos em prática todo esse teatro de operações, com exercícios periódicos, antecipando a possíveis emergências, estaremos melhor preparados. Importante criar situações para atendimento de incêndio, de vítimas, para que nós possamos treinar efetivamente os brigadistas nessas ações, mesmo armando somente uma rede de hidrante, sem ligar a água, simulando o atendimento de vítima de trauma num local mais complexo, não somente, como já citei, fazendo um exercício de toca o alarme e todo mundo sai, sem nenhum critério, sem nenhum objetivo específico. Principalmente, exercitar a montagem do sistema de comando de incidentes e verificar as, não vamos dizer falhas, né? As possibilidades de melhoria para situações reais e o próximo exercício. Sempre pensando em diminuir esse tempo de execução. Por isso a importância de anotar o início e término do exercício. Lógico, nossos brigadistas estão treinados na parte teórica e farão um simulado na parte prática no centro de treinamento, envolvendo fumaça artificial, e deverão executar isso na loja ou no prédio administrativo. Mas os demais colaboradores também merecem nossa atenção, assim como os clientes. Eles precisam ser capacitados, seja de forma direta ou indireta, através de reuniões, palestras, ou mesmo através da afixação de cartazes ou avisos no sistema de alto-falante com uma certa frequência. Existem algumas orientações simples. Esses cartazes, por exemplo, podem ser impressos em locais de aglomeração de pessoas,
dentro de elevadores, por exemplo, próximo a bebedouros. Alguma informação ele vai tirar de útil durante a sua passagem. Aqui vai algumas dicas que são relevantes. As pessoas acreditarem no sinistro. Então, se um incêndio ocorrer em seu escritório, casa ou apartamento, sair imediatamente ao ouvir um alarme disparado. Muitas pessoas morrem por não acreditarem que um incêndio pode se alastrar com rapidez. E sempre a orientação de não tentar levar nada consigo que possa atrapalhar o deslocamento. Vamos pensar no cliente. Ele já está dentro da loja com o carrinho cheio. Não é dele o produto. Ele não pagou ainda. Então ele vai sair, depois tentar recuperar, se tiver segurança, as suas compras. Ele já passou pelo caixa. Então ele já teve um custo financeiro, já foi debitado. Ele vai ser retirado da edificação e depois lhe será restituído os produtos ou o valor em dinheiro, conforme for o acerto entre o cliente e a loja. De qualquer maneira, a questão das compras não vai interferir na retirada dessas pessoas da edificação. Aquela orientação de sempre usar escadas e nunca os elevadores, porque haverá o corte de energia, isso na semana de prevenção de acidentes ou em algum momento de segurança seria importante ressaltar. Fechar todas as portas que ficarem atrás de você para evitar a propagação do fogo. Quando nós fechamos uma porta de um ambiente, nós evitamos que a fumaça ali adentro e pelo menos retardamos que a fumaça aquecida atinja aquele local e provoque um novo princípio de incêndio. E na prática eu estou fazendo um abafamento, quando está pegando fogo e eu fecho portas e janelas. As pessoas devem ser orientadas a jamais inalar fumaça. Aquela coisa de colocar pano no rosto molhado não vai impedir a pessoa de inalar fumaça. Teria que usar máscaras filtrantes específicas ou sistemas autônomos de respiração com máscara e cilindro, como os bombeiros utilizam. É só uma forma de aliviar a possibilidade de queimadura e não inalar partículas densas, como poeira, fuligem, mas não vai impedir a inalação do monóxido de carbono e do cianeto. Para a entrada de fumaça, se recomenda vedar frestas com papel molhado, pano molhado, uma forma de retardar a entrada de fumaça. Proteja-se de calor e fumaça, mais uma vez, mantendo-se atrás de porta fechada. Qualquer porta é melhor do que nada, como proteção, uma barreira. Muitas vezes, buscar uma janela aberta, abrir uma janela que tem um vitrô, onde a parte de cima é aberta e de baixo também. Geralmente os gases aquecidos vão ser liberados pela parte superior, enquanto a parte de baixo vai ter um ar livre para eventualmente respirar por essa abertura. Buscar alternativas de salvamento. Pular é a última das ações que uma pessoa poderia fazer, com a certeza da morte, muitas vezes, ou de ferimentos graves. Isso se dá pelo pânico que é gerado numa emergência dessa. As pessoas deveriam conhecer as várias opções de salvamento. Se a escada está obstruída, existe um outro acesso. Eu posso sair por uma janela e acessar uma sacada e entrar em outro apartamento, por exemplo, num edifício comercial ou residencial. Esse exercício nós devemos fazer sempre que tivermos um ambiente fechado. Cinemas, por exemplo, estou pensando numa emergência e verificando as saídas de emergência, localização dos extintores portáteis. Lógico, uma pessoa que não tem informação nenhuma, que não se preocupa com a segurança, numa emergência terá menos chance de sobrevivência do que essa que leva em conta essas informações. O pânico pode ser gerado pelo calor, fumaça. Muitas pessoas podem sair correndo. Importante que se afaste dessas pessoas em pânico para não ser, por exemplo, pisoteada, empurrada, até que elas se desloquem. Em seguida, você, ou melhor, aquela pessoa que está sendo orientada, caminhe com mais segurança. Se vai entrar num ambiente onde tem uma porta, procurar sentir com o dorso da mão calor na porta.
Imaginemos que seja uma porta de madeira. Se ela está quente, qual a temperatura da fechadura que é de metal? Deve estar muito maior e poderá provocar uma queimadura nas mãos, que vai impedi-lo de várias ações emergenciais. Então é importante tocar a folha de madeira com o dorso da mão, nunca com a palma da mão. Se está quente, eu vou procurar uma outra saída, tem fumaça, tem fogo atrás. Mas se for absolutamente necessário entrar ali, eu devo abrir a porta e utilizá-la como uma proteção, como se fosse um escudo. Abrir vagarosamente uma fresta. Se eu ouço um assovio, uma pressão vindo de dentro me empurrando, significa fumaça aquecida com mais de 1000 graus de temperatura, queima lenta por falta de oxigênio. Lembre-se que as chamas socorrem com temperatura acima de 13% de oxigênio. Basta uma pequena entrada de ar para que ocorra uma explosão ambiental. Então devo fechar a porta e procurar uma outra saída que seja mais segura. Mas nada é mais importante do que conhecer os sistemas de proteção contra incêndio da edificação e saber manejá-lo com eficiência para combater um princípio de incêndio. Então essas são informações para os não brigadistas e também para os clientes no interior da loja, através de várias formas de comunicação. Importante que depois desses exercícios simulados ou na situação real, a brigada execute algumas ações administrativas, em especial coordenador e os líderes dos turnos da brigada, junto com a sua gestão. Mas os demais brigadistas podem participar, obviamente. Essa reunião chamada de extraordinária, ela tem a finalidade de fazer uma avaliação geral do exercício ou da emergência, objetivo de efetuar registros e relatórios e adotar medidas de prevenção de novo incidente no caso de uma situação real. Esse registro deve ser feito através de um relatório, de uma ata, onde conste especialmente. Isso está previsto na instrução técnica 16 do Corpo de Bombeiros, nos decretos de emergência contra incêndio. Horário de início e término do evento, tempo gasto no retorno para as atividades normais, tempo gasto e a qualidade do atendimento simulado de primeiros socorros, de combate a incêndio, se houve falha em algum equipamento de segurança, como sistemas de alarmes, detectores de fumaça e os extintores funcionaram. Daí a importância dos exercícios simulados, para ver a qualidade dos extintores. Pegar de um lote um extintor de pó químico, CO2, água, fazer um teste de funcionamento, para verificar se eles estão adequados. Isso poderia ser feito também na recepção de um lote de novos extintores, inclusive para verificar a credibilidade da empresa que fornece esses equipamentos. A rede hidrante foi armada, a pressão foi equivalente ao esperado, entrou em funcionamento as bombas de incêndio de acordo com a demanda da rede hidrante, alguma falha operacional de um membro da equipe. Lembrando que, como a ideia é aprender, todo e qualquer erro eventual de um integrante da equipe deve ser tornado como uma oportunidade de melhoria. Não vamos transformá-lo num vilão porque houve apenas um erro operacional. É para isso que se treina, para verificar se é necessário uma melhor capacitação. Nem sempre o que está na teoria conseguimos aplicar na prática. Muitas vezes teremos que mudar o nosso plano de emergência para atender especificamente a minha edificação. Outra coisa importante é como foi o comportamento da população. Alguém se recusou a sair do seu setor? Óbvio que nós vamos insistir para que ele participe, ele foi orientado previamente. Daí a importância de, em alguns exercícios, fazer uma antecipada comunicação do dia e hora em que ele será executado, para condicionar essa população não integrante da brigada.
vai chegar um momento que vai se informar apenas o dia, sem determinar o horário, e vai chegar um momento em que vai ser feito simulado em qualquer instante por determinação dos coordenadores, do coordenador e dos líderes da brigada ou da gestão local, para se fazer um teste, inclusive com a própria brigada de emergência. Somente essas autoridades teriam conhecimento deste exercício. Se houve alguma não conformidade de recusa, importante que, seguindo a cadeia funcional, brigadista para o seu líder, líder para o seu coordenador, coordenador para a gestão, se verifique junto aos chefes dos setores o porquê não houve aquela ação, porque na situação real nós teremos uma vítima, uma morte provavelmente. Se houve uma ajuda externa, nós temos em alguns locais o chamado plano de auxílio mútuo. Várias empresas se reúnem, estão numa mesma área, se reúnem e somam os esforços. Uma tem ambulância, outra tem ambulatório, alguns têm bombeiros civis, uma grande quantidade de extintores. Então, tanto recursos humanos e materiais podem ser compartilhados numa emergência dentro daquela mesma área, através de um contrato entre elas de colaboração. Houve participação desse plano de auxílio mútuo. Estou dentro de um condomínio. Tem outras autoridades locais, como coordenadores das demais edificações, que também deve se reunir com frequência, numa reunião extraordinária. Importante, se eu estou dentro de um shopping center, convidar outros colaboradores, membros de brigadas de emergência de outros setores, quer dizer, de outras empresas, para uma reunião, porque afeta a todos indistintamente, muitas vezes, uma emergência. Aqui nós temos um exemplo de relatório de abandono de um prédio comercial, onde temos um registro fotográfico de todas as ações, além da descrição das atividades. Então aqui nós temos sua reunião prévia, a foto do simulado de um princípio de incêndio, terceiro andar, intervenção do brigadista do setor e acionamento da brigada. Embora o detector de fumaça tenha sido acionado, ele está fazendo a comunicação. A retirada imediata das pessoas daquela área, do terceiro andar que foi afetado, a reunião da brigada no ponto de encontro da brigada, o estabelecimento de um posto de comando fora da edificação, com assessoria de logística e comunicação, a retirada das pessoas das áreas de risco, conforme as normas de segurança, em fila organizada, retirada de pessoas com deficiência física, reunião e contagem no ponto de encontro do abandono e o restabelecimento, quer dizer, a verificação, uma reunião final dos brigadistas para verificar se é possível retornar às atividades e uma reunião final de feedback para registros e relatórios. A gente percebe através disso que todas as ações foram executadas, cumpridas integralmente as normas, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Não há que se falar de negligência por parte das autoridades responsáveis pela segurança dessa edificação. Foi feito o exercício dentro do prazo previsto, um exercício coordenado, todas as evidências escritas e fotográficas estão aqui reunidas para dar credibilidade ao ato. Além desse relatório, nós temos alguns anexos que podem ser adicionados como um relatório de qualidade. Então, o combate ao princípio de incêndio foi realizado com eficiência? Sim. O brigadista interventor selecionou e utilizou adequadamente o extintor portátil. Se ele tivesse usado um extintor de água num equipamento elétrico, mesmo numa situação simulada, teríamos que rever o treinamento dele, por exemplo. Então, são várias questões que podem ser anotadas, isso fica particular de cada edificação. Aqui tem um exemplo. Temos na parte de observações,
que não estava previsto que alguns colaboradores fossem avisados para se reunir previamente no terceiro andar. Isso aqui é importante porque muitas vezes a equipe local, não colaboradores, sabe que vai ter um exercício às 15 horas. Muitos abandonam os setores antes das 15 horas. Digo abandono porque abandonar o setor, isso não vai ser real a emergência simulada. Não teremos o tempo real, vai ser comprometido de retirada de todos. E numa condição de incêndio, eles estariam presentes. Então é preciso que todas as dificuldades estejam nesse exercício. Então isso é uma falha que deve ser corrigida junto aos chefes locais, gestores locais. Importante citar que uma emergência ela pode gerar pânico e não colaboradores e em clientes, mas também pode submeter nossos colaboradores ao estresse físico e emocional, isso em se tratando de uma ocorrência real. Minha visão como um profissional de 30 anos de bombeiro é diferente de um brigadista iniciante que vai atender uma vítima, muitas vezes um colega de trabalho que se feriu ou numa emergência de incêndio, se queimou ou está intoxicado. Existe um sentimento, uma convivência diária, enquanto que um bombeiro, um enfermeiro, ocasionalmente atende aquela vítima, tem um relacionamento curto, 30, 40 minutos, depois não tem mais contato com ela, estou atendendo o meu colega de trabalho. Então existe um sentimento maior com relação àquela vítima. Isso acarreta também, já que ele não é um profissional, muitas vezes distúrbios emocionais, psicológicos. Então é importante que o coordenador, o líder da brigada, a gestão, quando se deparar com uma emergência em que houve necessidade da atuação de um colaborador, faça o acompanhamento dele. Veja até que ponto isso tenha afetado. Encaminhe para assistência profissional, se necessário. Afaste das funções da brigada, não necessariamente ele não presta para a brigada, mas ele pode ser empregado numa função administrativa como assessor de logística, ou auxiliar do assessor de logística, do assessor de comunicação, um chefe do ponto de encontro do abandono, mas não diretamente no atendimento de vítimas, por exemplo. Então, essa é uma questão importante da psicologia em emergências, e aqui eu dou uma atenção especial para os nossos brigadistas, para que eles não sejam afetados, e se forem afetados, obviamente, recebam a assistência da empresa. Tudo isso se resume em treinamento frequente, com capacitação. Executar esses exercícios com dia e hora marcada, muitas vezes, como eu já citei, só com dia marcado. Vai chegar um momento que em qualquer data poderá ser executado, mais frequência que um ano, conforme a lei prevê, envolver o máximo de colaboradores e executar em horários diversos, não somente no período da manhã, mas no período da tarde, no período noturno, mesmo porque a brigada do turno A tem que ser capacitada tanto quanto a brigada do turno B, no seu respectivo horário de trabalho, para que seja feita uma saída organizada, segura, até uma área de sobrevivência, chamada ponto de encontro do abandono. Treinamento constante previne a perda de vidas e minimiza danos patrimoniais. Então, investir em segurança é investir na vida. Fica essa frase como encerramento desse nosso treinamento, voltada para prevenção e combate a incêndio. Lógico que se houver dúvidas, nós teremos o treinamento prático nos centros de treinamento, embora vamos desenvolver apenas atividades práticas, a teoria fica disponível nessas videoaulas. Nós temos aí o nosso WhatsApp, que em qualquer momento pode ser utilizado para esclarecimento de dúvidas. Agradeço a todos vocês pelo desprendimento, pela atenção. Espero que tenha sido importante essas informações, não só para a sua vida profissional, mas também para a sua vida pessoal, especialmente
para a proteção da sua família dentro de casa. E nós teremos uns assuntos mais importantes ainda nas nossas próximas videoaulas, que são os primeiros socorros, onde vamos dar ênfase aos acidentes domésticos, em especial aos acidentes envolvendo crianças e adolescentes. Muito obrigado e até a próxima aula.